esse direito. Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouco você cumpre seu direito, seu dever, o que você quiser, daqui a pouco. Mas, Rafael San, tem novidade? Vamos falar sobre saúde agora? Vamos falar de saúde, Rodrigo, que é o que interessa agora, né? O resto não tem pressa, Rodrigo, porque quem está com dor quer ser aliviado, né? E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, o Dr. Franklin Trindade está conosco, é o nosso entrevistado desta manhã, para falarmos sobre esses assuntos importantes que todo mundo tem, que sofre, tem um parente, né, que tem problema, principalmente joelho, ombro, demais. O pessoal sempre dispara com essas questões e outras tantas. Dr. Franklin, é um prazer muito grande, ortopedista, médico aqui da cidade de Guarabira. Bom dia, um prazer grande e desejar também felicitações, porque semana passada, né, teve o dia do ortopedista também, onde nós celebramos essa especialidade médica tão importante para a sociedade atual, né? Bom dia, Dr. Franklin. Bom dia, Rafael, bom dia a todos aqui do estúdio, a todos que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo. Agradecer pela lembrança, pelo dia do ortopedista, é verdade, foi semana passada que comemoramos. E dizer que já me sinto em casa aqui, né, no programa. Já sou da casa, espero que muita gente participe e faça perguntas, que é um prazer pra gente falar sobre saúde e tá ajudando as pessoas, né? É verdade. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, você que é ouvinte, que quer participar, manda aqui pelo teu áudio e participa. Euda Saraiva já está cumprimentando aqui o Dr. Franklin, desejando um excelente dia, diz que tem um apreço muito grande, comprometido em aliviar a dor de muita gente, né? Isso é muito bom, porque as pessoas chegam com muitas demandas. Mas, doutor, eu acho que um dos medos muito grandes das pessoas é passar por uma cirurgia, né? Porque todo mundo diz, rapaz, vai ser operado, né? Muita gente tem esse medo. E aí, quando a gente fala nisso, a gente tem que considerar que nem todo caso é caso de cirurgia, né? Aliás, muitos casos são resolvidos ali mesmo no consultório, com algumas intervenções do próprio profissional, porque muita gente às vezes conversa com o vizinho, com o amigo, rapaz, esse é caso de operar, que amigo meu operou, fulano operou o ombro, operou o joelho, tem a coluna, etc. Mas às vezes não é o caso, né, doutor? Inclusive chega muita gente assim que diz, mas não, o doutor Franklin resolveu de outra forma. Conseguiu resolver. É verdade, Rafael. A minha especialidade, ortopedia e traumatologia, ela tem essa peculiaridade quando a gente compara com outras especialidades, principalmente as cirúrgicas, pela grande possibilidade de tratamento que nós temos para cada problema. Eu costumo dizer que a fratura, para os casos de trauma, ela tem uma personalidade. Então, você pensa assim, eu quebrei o braço, o meu vizinho quebrou o braço e foi operado, eu preciso operar. Não necessariamente. Para cada segmento e cada característica que a fratura apresenta ali, quando a gente avalia, ela sugere possibilidade de tratamento. Eu digo mais, não só uma. E aí vai muito da habilidade, da aptidão de cada cirurgião ortopedista, de como ele melhor conduz o caso, né? E não diferente na ortopedia, a gente sempre busca tratar os pacientes de maneira menos invasiva, né? Ou seja, a cirurgia ela tem que estar reservada sempre para os casos extremos, aqueles casos realmente que a indicação ela deve ser absoluta, porque não é um procedimento estético como na cirurgia plástica, né? Então, todo procedimento envolve riscos. Aí tudo que a gente puder tratar de maneira não cirúrgica, assim vai ser feito, com certeza. É verdade. Doutor Danilo Ramalho está mandando um abraço aqui para. Abraço, meu amigo. Escada é amigo ou inimigo do joelho, doutor Franklin? Escada é amiga e inimiga. E como assim? O que acontece? A escada, de maneira geral, ela submete o indivíduo a um esforço, certo? São esforços totalmente diferentes, subir escada e descer escada. Para o joelho, quando nós temos doenças crônicas degenerativas do joelho, que são aquelas doenças que vão causar um processo inflamatório, o impacto, ele vai, eu poderia dizer que ativar os sintomas. E o movimento de descer escada, ele tende a provocar mais essa resposta. Por quê? Porque gera mais impacto. Descer escada é um movimento que envolve desaceleração do corpo. E aí realmente
o paciente tende a sofrer mais, principalmente aqueles que têm a doença que envolve a cartilagem da patela, porque o mecanismo extensor, né, de esticar o joelho, de estender totalmente o membro, é feito pelo o centro desse movimento gira em torno da patela. E quando a gente está dobrando o joelho, desacelerando, ou seja, eu estou descendo a escada, dobro um pouquinho o joelho, tenho que fazer força na perna para ela não cair, para você ter firmeza, eu gero um estresse nesse mecanismo. Isso gera uma resposta bem incômoda para quem está sintomático. E para quem não está, pode começar a apresentar sintomas. Subir escada, numa demanda maior, né, diária, um esforço mais intenso, também pode gerar esse estresse, né, de resposta inflamatória. Mas de maneira geral, por incrível que pareça, é benéfico subir escada. Porque subir escada, você está ativando a musculatura do quadríceps e da perna, musculatura da coxa e da perna, de maneira que esses músculos estando mais fortes e ativos, eles funcionam como estabilizadores secundários do joelho. Então, eles diminuem a sobrecarga na articulação, a sobrecarga daquelas estruturas que causam a inflamação no joelho. Obviamente que numa demanda razoável. Então, às vezes o paciente chega para mim e diz: doutor, tá com artrose valia, tem uma condropatia da patela, uma doença da cartilagem ali do joelho, um incômodo diário com esportes, com atividades de impacto. Ele diz: eu moro numa casa onde eu preciso subir lance de escada todo dia. Aí eu falo: inevitavelmente você vai sofrer mais, porque é uma atividade que é feita diariamente, é um esforço diário. Mas, por exemplo, musculação, você fazer o exercício na escada, na musculação, como um trabalho de fortalecimento, um trabalho aeróbico que envolve fortalecimento, é salutar. Descer escada é mais sofrido. Pois é, isso é importante, viu, pra gente pensar sobre isso. E você pode também comentar na live ou através do nosso WhatsApp, mandar perguntas, Everton. Vamos lá, atender o povo. Duas perguntas aqui. Uma pessoa está perguntando: faço caminhadas, de vez em quando sinto uma dor na perna inteira, puxando para o quadril. Perguntou se isso é normal. Às vezes ela para, mas não sabe se é correto parar ou se deve continuar caminhando. E tem uma outra pergunta também, essa primeira não deixou o nome, mas diz o seguinte: Dr. Franklin, tomo pregabalina de 75 há meses. Estou fazendo academia para fortalecer os joelhos, pois tenho artrose. Só que não está adiantando muito, continuo com dor. É a Maria lá de Lagoa de Dentro. Certo, são perguntas muito pertinentes. A caminhada é uma atividade importante, mas lembra que eu falei para o joelho que atividades que envolvem impacto, seja muito impacto, né, independente da intensidade, atividades que envolvem impacto, se elas se tornarem repetitivas, como exemplo uma caminhada, a depender da intensidade, você vai sofrer, vai incomodar o joelho, certo? E essas dores no membro todo, como a ouvinte falou, uma dor que o paciente ele refere que a dor ela caminha, né? Ela vem da perna, vem subindo até o quadril, ou então o contrário. Isso é muito importante ser diferenciado no exame físico do paciente, na avaliação do consultório, com a história bem compreendida. Por quê? Porque são características que sugerem grupos de patologias. Por exemplo, as patologias neuropáticas, as patologias que envolvem, por exemplo, uma hérnia de disco com uma compressão de uma raiz nervosa, que é aquela ciatalgia, dor do nervo ciático, né? Ela tende a seguir o trajeto do nervo, de central para periférico, ou seja, da lombar, que é uma dor a princípio localizada, e que depois essa dor começa a irradiar para o membro. Ela vem do centro para a periferia. Já a dor de comprometimentos vasculares, ela tende a seguir o caminho contrário, porque ela segue o percurso, né, venoso. Então ela tende a ser uma dor que vem da extremidade subindo no membro. E a paciente, a ouvinte, ela citou um detalhe interessante, né, que ela fala que para um pouco, aí deve parar. Essa claudicação que a gente chama é a dor quando você caminha. Se você melhora, quando você começa a caminhar, sente essa dor, muitas vezes referindo a dor cansada, né? Como o paciente gosta de falar, uma dor cansada. E se você percebe que ela melhora quando você para de andar,
é bem sugestivo de ser algo do sistema vascular e precisa ser bem avaliado. Então, assim, a caminhada de maneira geral é uma atividade física que é saudável. Existem poucas restrições em termos de doenças para a caminhada. Eu deixo o paciente bem à vontade. E muitas vezes quando a gente fala que uma doença, uma atividade de impacto como a própria caminhada, ela não é tão favorável, não quer dizer que o paciente não pode fazer. Chega muito para mim no consultório o paciente que diz que um colega disse que eu não posso mais caminhar, eu não posso mais fazer musculação, com proibições. E são raros os casos em que realmente existe uma proibição para uma atividade física. Você precisa ser bem orientado, no limite adequado, associando com o trabalho de fortalecimento, de ganho de amplitude de movimento, e geralmente o paciente se beneficia muito. Mas por falar em atividade física, doutor, tá muito em moda a corrida, né? Corrida é um negócio que pegou forte, né? Exato. Aí muita gente fica agora preocupado se o tênis é legal. Aí quer comprar aquele tênis, Rodrigo, bem, o top, né? Os caros, né? Tênis caros. Tem. Enfim. Agora tem um mais baratinho também, né? Não, exatamente. Aí tem gente que quer correr já os seus 10K. Tem que falar com o Rutinho, né? O tênis barato. É só do varejão, viu, doutor? Só do varejão. Aí, doutor, isso tudo tem que também levar em consideração, porque a corrida é algo que virou realmente uma moda, né? E uma moda boa. As pessoas estão se exercitando, mas também os excessos, eu fico pensando nisso. Perfeito. É maravilhoso. A corrida é uma atividade física maravilhosa. É uma corrida que demanda, a princípio, pouco investimento. Só que hoje, como tudo na vida que vira mania, acaba havendo um aquecimento do mercado, né? Nesse sentido. Então, hoje em dia, existem tênis, assim, de preço para todos os gostos, né? E é importante você avaliar, assim, a sua pisada, o tipo de calçado que vai utilizar, mas eu acredito que mais importante do que isso é você se manter ativo. Então, fazer atividade física dentro dos seus limites físicos. Depois eu quero falar um pouco sobre maratona ou a corrida, o longão, né? Que alguns pacientes gostam de fazer e discutir. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é importante sempre associar a atividade física que lhe dá mais prazer com atividades que melhoram o seu desempenho, a sua performance nessas atividades. Então, por exemplo, eu gosto muito de correr. O paciente gosta muito de correr. Precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular específico para a corrida. O que acontece hoje em dia, que a gente percebe muito paciente com queixa de dores após iniciar uma atividade como a corrida, porque acha que é só chegar e fazer. Eu só preciso estar numa rua, ter disponibilidade e meter os pés e correr e tá tudo certo. É um esporte como qualquer outro. Como o tênis precisa de preparação, o futebol precisa de preparação, a corrida também precisa de uma preparação e de um trabalho de apoio, que é esse trabalho de fortalecimento, de alongamento da musculatura, tudo para prevenir lesões. Tudo para prevenir lesões. E só aproveitando a oportunidade, Pois Rafael, não, doutor, pois não. sobre essa questão de corrida longa, né? Os longões, né? Exatamente. Chega muito paciente para mim hoje que a corrida é viciante. É viciante, é verdade. A despeito de eu não ser muito fã de corrida, de praticar corrida. Mas eu sei que é importante, mas é viciante, assim. É gostoso. O paciente chega pra mim e diz isso: doutor, eu tô me preparando. E eu percebo logo, não olha, na conversa eu já percebo logo. Tá querendo fazer uma maratona, uma meia maratona. Tá. Tem que entender que não é fisiológico. Uma maratona não é fisiológico. O corpo humano não foi feito pra você viver de maratona. O cara que vive disso aí, ele é profissional, é alta performance e gera um sofrimento. Então, já adianto que quem tem interesse nisso, eu dou todo apoio, me procure. A gente no consultório eu sempre digo, prepare, né? Vou lhe apoiar, vou lhe ajudar a viabilizar os meios para que você consiga fazer sua maratona, mas se possível, faça uma maratona, tire sua foto, registre, faça vídeo, comemore, faça placa em casa, marque o doutor e vamos seguir em frente com uma corridinha mais leve, que a maratona não foi feito para o ser humano. Não, nem se preocupe, doutor. Esse mal eu não vou correr, não. Rodrigo, mas aqui nós estamos falando do habitual, né? Do habitual, os 5 quilômetros, né? Os 5 até 10, tem gente que consegue, né? Bem, tranquilamente. Agora a gente tá falando de maratona. Maratona é complicado. 21, e pra aí é complicado, já pesa, né? Meia maratona e aí vai. Rafael, deixa eu aproveitar. Esse final de semana aqui em Guarabira, o SAMU até atendeu uma ocorrência em que uma senhora quebrou o fêmur. Teve uma fratura no fêmur e até também aqui na parte de trás, a bacia que o pessoal fala. Eu não sei nem se o nome é o correto, mas a gente vai escutando sempre as pessoas, o popular, né? Quebrou a bacia, quebrou o fêmur. Doutor, eu queria saber, porque quando a gente chega numa certa idade, o ser humano, os idosos,
é danado pra quebrar o osso, o fêmur e a bacia. Qual o motivo? Só pensou em cair, caiu da cama, já quebrou o fêmur e a bacia. Por que, doutor? Só esses dois ossos aí que o pessoal quebra muito. A pergunta é excelente. Até agradeço por trazer esse tema à tona. Eu disse todo dia, como eu não estou mais fazendo plantão no hospital de urgência, eu pego menos casos como esse. Mas assim, é muita rotina no hospital. Realmente chegar a fratura de bacia, fratura de punho e fratura de ombro, úmero proximal, no idoso. E aí eu gosto muito disso, eu tenho muito prazer em explicar sobre essas coisas, porque é importante o paciente entender, até para prevenção, para a família, para orientar bem, e entender os riscos. E de todas essas, a que envolve mais complexidade na recuperação é a fratura do quadril, né? Quando a gente fala de bacia, é o complexo de ossos que envolve os dois ossos da bacia, os dois lados, o ilíaco, o púbis, o isquio e o sacro. Então toda essa região é a bacia. E existem as articulações dos quadris, né? Do lado direito e do lado esquerdo, que é a junção, né? A articulação entre o fêmur, a cabeça do fêmur e esse osso da bacia. Geralmente, o idoso, ele tem mais fragilidade óssea por fatores metabólicos simples. Inevitavelmente, com o envelhecimento do corpo, eu costumo comparar assim e brincar com isso. Eu digo, o cabelo não fica branco? A pele não enruga? A pele enruga? A cartilagem articular, ela vai desgastar. Eu vou ter artrose. O osso, ele tende a mudar o seu metabolismo. E a qualidade dele, em termos de rigidez, se perder um pouco. Certo? Porque é natural que o nosso corpo ele mude esse processo de metabolismo. Por volta até dos 30 anos a gente tende a construir mais, né? E após isso tende a iniciar um processo de perda. Por isso é tão importante o trabalho de atividade física de fortalecimento, que é para manter essa qualidade. Então, nesse processo de perda, e você perceba que a mulher ela é mais vulnerável. Por quê? Porque a mulher também sofre processos hormonais, questão de menopausa, de climatério, que alteram o metabolismo ósseo e também fragilizam. Então é mais comum mulher ter essa fragilidade. Até a gravidez, né? Exatamente. A gravidez, o feto é tão interessante, né? O quanto de cálcio ela perde, impressionante, né? Tem mulheres que relatam perda de dente, né? Dores que não tinha. Ou a reabsorção da cabeça de alguns ossos, é impressionante. Como mulher é mais complexo. Então, nesse cenário de mais fragilidade e uma pessoa que inevitavelmente o reflexo não é como um jovem, então tem mais dificuldades, existem algumas alterações fisiológicas muito comuns no idoso, e aqui eu já alerto para isso também, assim, de como que a gente chama de hipotensão postural. O paciente ele está deitado, é muito comum o idoso, você vai reparar o seguinte, é muito comum o idoso ele sofrer quedas quando acorda, quando levanta da cama, porque ele acorda, às vezes ele no reflexo ele quer levantar rápido, tem tontura, cai. Vai levantar de uma cadeira rápido, então eu sempre oriento, ó. Acordou, senta, espera um tempinho. Tá sentado numa cadeira, espera um tempinho para levantar, não tenta dar passo logo. Uma casa ser adaptada, e aí vem a questão do tipo de fratura, essa da bacia, a questão do reflexo do paciente, né? O paciente que ele tem mais, o idoso mais jovem, que tem mais reflexo, ele tende a quebrar o punho, porque na queda, ele tende a ter o reflexo de colocar a mão. O idoso um pouco com mais idade, ele tende a quebrar o úmero proximal ao ombro e o osso do quadril, realmente. E aí a fragilidade é por conta todo esse contexto que envolve. E qual o maior problema disso? É que a morbimortalidade, ou seja, a chance do paciente não sair mais da cama pela idade e por toda alteração fisiológica, tudo que acontece no corpo dele, quando ele adoece com uma fratura dessa natureza, quando ele está acamado, aumenta muito. Então o paciente que ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem uma doença ali crônica que trata. Essa doença pode descompensar. Outros sistemas, outros mecanismos do corpo da pessoa saudável tendem a descompensar também quando eu estou acamado. Então é um paciente que ele vai perder musculatura, ele vai ter mais reabsorção óssea, que vai estar parado, ele pode desorientar um pouco o idoso. Então veja a complexidade disso e a importância da gente prevenir quedas no idoso. É isso aí. Muito interessante esse assunto, né? Que mexe com muitas pessoas. Agradecer aqui ao pessoal que está mandando mensagens. Josinaldo Januário está acompanhando a gente.
em casa, né? Assistindo a live, gostando muito do tema. Maria do Conjunto Nossa Senhora Aparecida também, agradecendo a sintonia. E já tem ela? Dona Maria. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Rafael. Bom dia para o Rafael, para Dr. Flanques, para Rodrigo e para todos da Raira. Dr. Flanques, já faz 5 anos que eu fiz uma ressonância do joelho. E minha ressonância mostrou que a cartilagem do meu joelho estava muito destruída. Eu já sinto muitas dores mesmo. Já está, o joelho direito já está passando para o esquerdo. Já fiz fisioterapia, mas nada resolve. Aí todas as pessoas dizem assim, não, tem que fazer uma cirurgia. Mas o médico disse realmente que precisa de uma cirurgia, mas só com a prótese. Eu tenho muito medo, doutor, porque tenho muito medo de perder o movimento de uma vez. E eu queria que o senhor me explicasse alguma coisa aí, por favor. E um bom dia para todos vocês. Ficam com Deus. Obrigado. Muito bom ouvir a sua voz. E esse, acredito que é o medo de muita gente, né, doutor? É o medo de muita gente, assim, eu peço até desculpas, porque quando o ouvinte fala, quando você me faz uma pergunta, geralmente são perguntas que me vêm um mundo de possibilidades de coisas pra gente falar aqui, e a gente não consegue falar tudo ao mesmo tempo. Ela falou de artrose, do desgaste da cartilagem articular, que a doença, às vezes, ela é explicada de maneira muito complexa, ou então simplista demais para o paciente. Então, me incomoda muito quando o paciente chega para mim e diz, não, o médico disse que eu perdi a babinha do meu joelho. Não tem nada a ver disso. Eu acho que é muito importante a gente investir em informação e educação para o paciente. Então tem que explicar que é o desgaste da cartilagem articular, uma doença degenerativa que não vai curar, que ela tende a progredir, e você vai adotar medidas no seu dia a dia, no consultório, com orientação em casa, para que você previna um avanço precoce dessa doença, para evitar esse desfecho que é a prótese, a necessidade da prótese, né? Que é um tratamento maravilhoso, é uma cirurgia que é considerada a cirurgia do século XXI, e assim, cirurgia maravilhosa, que traz qualidade, devolve qualidade de vida ao paciente, porém assim, é uma cirurgia complexa e envolve muito mito, o paciente tem muito medo. O que é a cirurgia de prótese do joelho ou do quadril? É a substituição da área de cartilagem doente dessa articulação. Então, por exemplo, para a cirurgia do joelho, o paciente, quando vê a incisão, quando vê o corte no joelho, acha que tirou muito osso ali, cortou minha perna toda. Não é assim que funciona. O que é feito, na verdade, é a retirada da região de uma capa de cartilagem doente que tem ali no joelho, que é aquilo que causa a resposta inflamatória e a dor, e a substituição disso por uma peça metálica que vai fazer a função dessa cartilagem, vai substituir essa estrutura, permitindo o paciente viver sem dor, certo? Porém, é um tratamento cirúrgico que requer uma reabilitação, é uma técnica complexa que o cirurgião ele precisa dominar, por isso que precisa ser feito por um especialista. E aí eu vou ligar esse alerta aqui também, porque existe na ortopedia, existem especialistas de cada segmento, né? Então, eu como cirurgião do joelho, eu fiz um treinamento específico de 1 ano só em cirurgia do joelho. Isso me habilita a realizar uma cirurgia complexa como a prótese do joelho, certo? É muito importante. Talvez por isso também que muitos pacientes não conseguem o resultado que se deseja, que se espera, né? E acaba que esse mito acaba se espalhando como que é uma cirurgia que vai dar errado, que tem muita chance de dar errado. Pelo contrário, o índice de falha é baixíssimo, certo? Eu sou bem sincero a dizer que eu não me lembro das cirurgias que eu participei como cirurgião, principal como auxiliar em equipe, recentemente, aí com falha de prótese. Pelo contrário, os pacientes são muito beneficiados. A deambulação, que a gente chama, é botar o paciente para andar, é precoce. Então opera hoje, no dia seguinte eu já quero o paciente de pé, certo? A gente consegue fazer um trabalho de intervenção em dor, deixar o paciente bem analgesiado, sem dor, no pós-operatório imediato, para ele ter mais qualidade de conseguir fazer uma reabilitação boa, porque não adianta fazer uma cirurgia maravilhosa e o paciente não realizar o processo de pós-operatório bem feito, que é a fisioterapia, é o cuidado com a ferida operatória, certo? É a mobilidade precoce que a gente quer, porque
porque senão vem problemas como rigidez, como infecção, e tudo isso são realmente catástrofes. Mas eu costumo muito trazer o paciente para o protagonismo desse momento, assim, dizer, ó, eu vou lhe ajudar, em nome de Jesus eu vou lhe ajudar, mas eu preciso que você também se ajude, e aí tem tudo para dar certo. Então é uma oportunidade também de tirar um pouco essa ideia de que a prótese é perigosa. Uma cirurgia tranquila, se bem executada, com resultados maravilhosos. E digo mais, eu acho que em outro momento a gente pode falar sobre isso, com certeza. Existe uma lacuna entre o tratamento que a ouvinte falou, de tomar remédio, de fazer fisioterapia e de encerrar esse ciclo com a cirurgia. Existe uma lacuna que a gente pode abordar de diversas outras maneiras. Aí tem como exemplo a medicina regenerativa, que a gente pode em outro momento falar sobre isso. Tema para outra entrevista, com certeza. Mas muito obrigado ao ouvinte que trouxe esse gancho aí importante. Verdade, Rafael. Vou deixar já uma pergunta já pro próximo programa já. Já pro próximo programa. Essa semana eu dei uma brigada com minha menina por conta do leite. Porque eu tenho na cabeça que tomar leite ajuda os ossos. Agora aí depois eu briguei com ela e tal, que ela não gosta de tomar leite, não queria tomar leite. Minha esposa também não gosta de tomar leite. Aí eu fiquei a me perguntar depois de brigar, depois de discutir isso, rapaz, será que realmente o leite é bom pros ossos, Rafael? Muito já vai ficar a pergunta. Já pra próxima, né? O que é bom e o que não é bom, né? E o que é bom. Pois é, a pauta da próxima já cresceu muito, mas eu quero aqui agradecer a Rose Cleide Bezerra, que disse que está acompanhando o programa, gosta de correr, tem uns dias que não corre porque está sentindo uma dor atrás do joelho esquerdo. Ela faz funcional, caminhada, mas não dói, só quando é a corrida de 5 km, né? Mas ainda bem que ela está tendo um acompanhamento, né? Deve ser ali um personal, alguém, um educador físico, isso é bom. E reconhecer limites, eu acho isso tão bom, quando a gente reconhece limites, né? Não é porque Rodrigo corre 5 km que eu corro, não dá para mim às vezes. Perfeito, perfeito. E às vezes até eu sugiro aos pacientes um pouco de mudança de rota também. Eu tenho um exemplo em casa, um cara apaixonado por corrida, meu pai. Correu a vida inteira, foi atleta da Polícia Militar na sua juventude, no seu auge. Ele, árbitro de futebol, um cara, meu pai sempre foi muito atlético, sempre se cuidou muito. E ele sempre foi muito apaixonado por corrida, até mais do que futebol. Para quem conhece ele sabe que ele gosta muito de futebol, mas ele sempre gostou muito de corrida e sempre praticou muita corrida. E sempre teve muita aptidão e fazia corridas assim, longas. Inclusive, há alguns anos ele desenvolveu uma artrose por uma instabilidade no joelho, que não quis tratar por muito tempo. Aí quando eu me tornei médico e entrei em ortopedia, insistindo e conversando, ele, vamos tratar. Mas também teve um ponto de mudança de chave aí para ele, que foi quando ele começou a sentir muitas dores no joelho, por conta de um desgaste realmente da artrose que ele tinha. E eu digo mais, ele só começou a sentir muito tarde, já próximo aos 60, porque ele sempre se cuidou muito. Isso retarda os sintomas. Às vezes o paciente tem a doença, mas não sente nada, porque ele se cuida muito, certo? E aí quando ele começou a sentir o sintoma, a gente realizou o tratamento. Ele fez cirurgia para reconstrução de um ligamento, para dar uma estabilidade e melhorar o joelho, mas não foi suficiente para deixar ele sem dor e ele fazer as corridas que ele gosta. Que ele até se frustrou um pouco, que ele estava nessa onda de fazer uma meia maratona e depois uma maratona. Rapaz, E ele nunca gostou de musculação. E eu sempre bati muito nessa tecla. Pai, vamos fazer musculação. Hoje ele é praticamente um bodybuilder, né? Outro patamar, né? 3 horas de academia todo dia, impressionante. Eu digo, vai, ele virou sócio. Virou sócio. E mudou de rota. Uma atividade que ele não gostava, por necessidade, iniciou, por necessidade de fazer um fortalecimento. E hoje ele gosta muito, tá tranquilo, faz uma atividade que lhe dá prazer também. E não tem problema nenhum nisso. É isso aí. Margarida Felipe está acompanhando a gente, agradecer. E teve uma outra ouvinte também que testemunhou aqui há um ano, que fez cirurgia, colocou prótese e ela disse que andou muito bem, está muito bem. Então só para tranquilizar a dona Maria ali que participou, que dá tudo certo. Doutor Franklin, devido à agenda, né, nós vamos programar para outra entrevista, né, o nosso reencontro com a agenda e a participação popular e tentar diminuir mais o espaço, né, da sua vinda aqui, porque está acumulando muitas demandas, mas agradecer muito a sua vinda. E antes de encerrar, dizer onde é que as pessoas de Guarabira e região que acompanham o programa agora podem localizar, podem encontrar o atendimento do Dr. Franklin Trindade. Rafael, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, estar aqui com vocês,
trocando essa ideia, esse bate-papo bacana sobre saúde. Dizer que é sempre um prazer. Tema não vai faltar nunca pra gente aqui, né? Na verdade. E só reiterar a minha satisfação de estar aqui. E a gente está disponível para os guarabirenses e as pessoas aqui da região na Clínica São Lucas na segunda-feira. Vou sair daqui agora e vou para lá atender todas as segundas pela manhã, e na Clínica Rocha no Shopping Cidade Luz, em frente à ESAP, nas quartas-feiras pela manhã também, certo? Além de os pacientes que são conveniados à Unimed, a gente atende aqui em Guarabira também a Unimed na terça-feira. Bom demais. Então tem muitas opções. Dr. Franklin, muito obrigado aí sempre pelos esclarecimentos, a parceria, e aos ouvintes, né, que confiam, né, no profissional, no conteúdo. Isso é muito bom. Até a próxima, será muito breve. Hein, Martins? Hein, Rodrigo? Vamos lá. Muito bem, Rafael. Excelente entrevista, né, com o doutor Franklin, muito conhecido na nossa querida Guarabira. Olha, nós temos aqui um comunicado de falta de água. É sempre importante a gente passar essa informação para que o público tome conhecimento. A Cagepa comunica aos clientes os bairros Centro e Juá, aqui em Guarabira, em que o abastecimento de água está suspenso nesta segunda-feira 22 devido a um vazamento na rede